Olá, amores, meus queridos alunos e alunas das terceiras séries do Mira Marroquim. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e com saúde. Hoje, dia 25 de maio, vamos dar prosseguimento a mais uma aula de português, revisando com foco no Enem 2021. Vamos lá? Bem, na aula anterior, nós demos início ao nosso estudo de concordância verbal. Lembra, falamos muito sobre harmonia, né? Porque concordância verbal é isso, é harmonizar o sujeito e o verbo. Vamos relembrar através do próximo slide? Bom, existem duas formas de fazermos a concordância verbal. A primeira delas é quando o meu sujeito é simples, aquele que só tem um núcleo, seja ele no singular ou no plural. A segunda é quando o meu sujeito é composto, aquele que tem dois ou mais núcleos. Por enquanto, vamos deixar de lado o sujeito composto e vamos trabalhar apenas com o sujeito simples. Esse que só tem um núcleo, seja ele singular ou plural, tá? Olha o que diz a regra. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Gente, se o meu verbo vai concordar com o sujeito, eu tenho que ficar de olho no sujeito. Olha esse exemplo. Renderam-se as tropas aliadas às forças germânicas de terra, mar e ar. Comecei por um exemplo assim meio rebuscado, que você vai dizer, nossa, essa frase está estranha. Realmente, ela está invertida, né? Quem é o meu sujeito? As forças germânicas de terra, mar e ar. Então, esse sujeito, ele me traz como núcleo a palavra forças, que está no plural. Então, meu núcleo do sujeito na terceira pessoa do plural. Como fica então, o meu verbo? Também na terceira pessoa do plural, ok? Vamos ao segundo exemplo. Nós não somos inúteis. Olha o meu verbo aqui, frase da aula anterior, né? Daquela música. Somos é o meu verbo na primeira pessoa do plural, concordando com o sujeito nós, que também está na primeira pessoa do plural. Então, sujeito na primeira pessoa do plural, pede verbo na primeira pessoa do plural. Isso é claro, né, gente? Sujeito no singular, verbo no singular, sujeito no plural, verbo no plural. Essa é a regra geral. Mas nós temos casos especiais com sujeito simples. Vamos analisar o primeiro? O núcleo do sujeito é substantivo coletivo. Lembra um substantivo coletivo? Aquele que dá a ideia de quantidade, de massa, né? Mas é escrito no singular. Então, o que é que acontece com o meu verbo? Ele concorda com esse coletivo. Coletivo no singular, a multidão. Verbo no singular, aplaudiu. A multidão aplaudiu o artista, tá? Agora, existem casos onde o meu coletivo, ele vem acompanhado de uma locução adjetiva ou especificado. O que é que acontece, então? O verbo tanto pode ir para o singular, olha, ou para o plural. Vou dar um exemplo. Um cardume de sardinhas. Gente, um cardume é o coletivo. Esse cardume poderia ser de taiobas, poderia ser deixa eu ver mais, de arraias, mas eu quis dizer que é um cardume de sardinhas. Eu especifiquei o coletivo. Nesse caso, eu vou ter o verbo lutava, no singular, concordando com cardume, ou lutavam, no plural, concordando com sardinhas. Fácil. Coletivo, o verbo fica no singular, mas se ele estiver especificado, o verbo fica no singular ou no plural. Vamos para o segundo? Sujeito possui coletivos partitivos. O que é um coletivo partitivo? É aquele que não expressa a ideia de um todo, mas a parte de um todo. É quando eu uso expressões assim, uma parte de, a maior parte de, grande parte de, a maioria de, né? Então, está expressando uma parte do todo. O que é que acontece com o verbo? Fica no singular ou vai para o plural, que é o que a gente chama de concordância atrativa. Olha lá, a maioria dos alunos, como é a maioria, o verbo ficou no singular, participou da festa. Mas eu posso também fazer a concordância com a palavra mais próxima, né? Que a gente chama de concordância atrativa. A maioria dos alunos, vou pegar a palavra alunos, que vai me dar o verbo participaram no plural. Então, coletivo, verbo no singular. Coletivo especificado, verbo no singular ou no plural. E coletivo partitivo, verbo no singular ou no plural.
Agora vamos para o terceiro caso. Gente, existem sujeitos que ficam acompanhados do pronome relativo, ou do que ou quem. São dois casos diferentes de concordância, tá? Vamos ver o primeiro. Com o pronome que, o verbo sempre vai concordar com o antecedente. Olha aqui. Fui eu que desenhei isto. Eu tenho o que e antes dele eu tenho o sujeito eu. Se o meu sujeito é eu desenhei. A concordância é feita com antecedente. É como se, deixa eu pegar uma canetinha, é como se esse que, olha, ele não existisse, né? Eu desenhei. Olha o outro. Eles desenharam. Esse que aqui, ó, é como se ele não estivesse na frase. Então, toda vez que tiver um sujeito e você precisa fazer a concordância verbal, você olha se tem o pronome que. Se tiver o que, a concordância é feita como se ele não existisse, tá? Agora, o que é que acontece quando o meu sujeito é o quem? Aí nós temos duas concordâncias. Ou você vai concordar com o antecedente, tá? Ou você vai colocar um verbo na terceira pessoa do singular. Pode parecer estranho quando a gente lê a frase. Ó. Fui eu quem desenhei isto. Fui eu quem desenhou isto. Mas as duas concordâncias são aceitas. Olha aqui, eu desenhei, né? Concordância com antecedente, ou quem desenhou. O desenhou aqui concordando com o pronome na terceira pessoa do singular. Ok? E agora uma grande dúvida. O item 4 traz nomes que terminam em S. Aqueles que, pela própria palavra, óculos, não existe outra forma de escrever, né? É um substantivo que já termina em S, tá? O que é que acontece? O que é que diz a regra? Se esse nome admitir um determinante, que é o artigo ou pronome, no plural, o verbo também irá para o plural. Olha no exemplo, é mais fácil do que parece. Estes óculos são bem modernos. Se eu não tivesse a palavra estes, a minha frase começasse por óculos, eu não teria um determinante. Então, óculos é bem moderno. Óculos é necessário. Por quê? Porque eu não tenho um determinante antes. Mas no nosso exemplo, estes é um determinante, é um pronome no plural. Então, o meu verbo vai para o plural. Estes óculos são. Ok? Vamos ver esse outro caso. Os Estados Unidos tiveram o primeiro presidente negro. Se ao invés de os Estados Unidos, eu tivesse apenas Estados Unidos, o verbo seria teve. Estados Unidos, uma manchete de jornal. Estados Unidos teve o primeiro presidente negro. Seria assim. Mas como eu tenho os Estados Unidos, então eu tenho um determinante, que é o artigo no plural, o meu verbo automaticamente vai para o plural. Fácil? Fácil, né? Agora vamos ver um caso especial. No caso dos nomes de obras literárias, musicais, teatrais, só vale para obras, tá? Que sempre são escritos no plural, há a possibilidade da chamada concordância ideológica. O que é isso, gente? Não é a concordância feita pelos termos, tá? E sim pela ideia. Se a ideia do contexto da frase exprime um plural, você vai colocar o verbo no plural. Se exprime uma ideia de singular, você vai colocar o verbo no singular. Olha no exemplo. Os sertões contam a saga de Canudos. Os sertões está no plural, meu verbo ficou no plural. Mas se eu quiser me referir à obra Os Sertões, né? A ideia agora é singular, é a obra. Então, o meu verbo vai para o singular, certo? Então, com nomes que terminam em S, já sabem, a concordância é feita pelo determinante. Se o determinante está no plural, verbo no plural. Se não tem determinante, verbo no singular. Agora, se for obra literária, aí você já sabe, né? Você pode usar as duas formas, singular e plural, para o verbo. Última regrinha, item 5. O sujeito é formado por expressões aproximativas. Gente, o que é uma expressão aproximativa?
Ah, mais de um aluno. É um valor aproximado, né? É perto de 100 alunos, cerca de 10%. Então, essas expressões aproximativas pedem que o verbo concorde com o numeral. Olha o exemplo. Mais de um aluno passou. Passou concordando com um. Cerca de 10 alunos passaram. Passaram concordando com 10. Mais de 1% da produção foi perdida. Foi perdida no singular porque estamos trabalhando com o numeral 1. Menos de 5% dos eleitores apoiaram. 5, plural, então apoiaram, plural. A ideia é sempre com o numeral, tá? Agora, o verbo irá para o plural obrigatório quando este indicar reciprocidade de ação ou quando tivermos um coletivo no plural. Vamos olhar. É fácil. Mais de um jogador se cumprimentaram após o jogo. Por que eu disse cumprimentaram no plural se eu estou trabalhando com o numeral 1? Porque agora existe uma reciprocidade, né? Mais de um jogador, olha, se cumprimentaram, quer dizer, um cumprimentou e foi cumprimentado. Isso foi uma ação recíproca, tá? O outro caso é mais de um cardume de piranhas. Olha, é um coletivo no plural, especificado pelo plural. Então, nesse caso, obrigatoriamente, o verbo tem que ir para o plural. Então, em casos de numeral, a concordância é feita com numeral. Mas se eu tiver uma reciprocidade, o verbo vai para o plural. E se eu tiver um coletivo no plural, o verbo vai para o plural. Agora, um capítulo à parte, concordância com o verbo ser. Para trabalharmos os casos de concordância, nós vamos primeiro precisar desses conceitos. Olha no exemplo. O dia está lindo. O dia é o meu sujeito que está no singular. Está é o verbo concordando com esse sujeito, singular. E lindo é a qualidade, o estado, né, em que se encontra o meu sujeito. Como é que está o dia? Lindo. Então, ele é chamado de predicativo do sujeito. Vocês vão precisar desses termos, tá? Sujeito e a qualidade do sujeito é o predicativo do sujeito. Vamos ao primeiro caso. Sujeito representado por um desses pronomes, olha. Tudo, nada, isto, isso, aquilo. São expressões resumitivas. Eu posso usar várias expressões para dizer tudo são flores. Tudo, eu estou resumindo todas as minhas expressões numa palavra só. Nada, resumo todas as minhas expressões numa palavra só. Nada parece certo, ok? Então, com essas expressões, o meu verbo, olhe, vai concordar com o predicativo. Tudo é uma expressão no singular, mas eu vou dizer são. Tudo são flores, é assim mesmo. A concordância, ela se dá com o predicativo. Aquilo parecem ilusões. Por que o meu verbo ficou no plural? Porque está concordando com o predicativo. A não ser que eu queira enfatizar o sujeito. Aí a concordância pode ocorrer tranquilamente com esse sujeito. Tudo é flores, ok? Vamos ao segundo caso. Nas indicações de horas, datas, tempo e distância. Eita, meu Deus, o que eu vejo de gente fazendo concordância errada. A concordância sempre será feita com a expressão numérica. Dá uma olhadinha. São 7 horas. Tem gente boa que diz, que horas? É 7 horas já. É 7 horas não. São 7 horas. É 1 hora. Concordância com o número. Nas indicações de datas, aí sim, pode ocorrer 2 tipos de concordância. Que dia é hoje, Elis? Hoje são 20 de abril. São concordando com 20. Hoje é o dia 20 de abril. Aí o é concordando com a expressão o dia. Terceiro caso, se o sujeito ou predicativo da oração é um pronome pessoal. A concordância se dá sempre com o pronome. Gente, aqui o chefe é eu ou aqui o chefe sou eu? Sou eu. A concordância é feita com o pronome pessoal. Eles são a alegria da torcida. Por que eles são? Porque a concordância é feita com o pronome. Agora, se o sujeito e o predicativo forem pronomes, a concordância é feita sempre com o primeiro. Eu não sou você. Eu tenho eu e tenho você. A concordância do verbo ser vai ser feita com o primeiro pronome, ok? Vamos ao item 4. Se o sujeito for pessoa, nome de pessoa, a concordância se dá com esse termo, nunca com predicativo. Eu tenho Joana e tenho as alegrias do pai.
Joana no singular, alegrias no plural. Mas o verbo ser vai fazer a concordância sempre com a pessoa. Joana é as alegrias do pai. Item 5. Quando o sujeito e predicativo são coisas e números diferentes. O que é que acontece? A concordância se dará com o termo que estiver no plural. Olha, quem é o meu sujeito? A vida. Quem é o predicativo? As lutas. A vida está no singular, as lutas está no plural. Como fica o verbo ser? Sempre concordando com o plural. A vida são as lutas do dia a dia, minhas esperanças são o novo dia. Amores, quando é que admite uma concordância no singular? Quando se deseja fazer prevalecer um elemento sobre o outro. Aquela história da ênfase. A vida é as lutas do dia a dia. Se eu quiser, então, dar ênfase, eu coloco o verbo no singular. Um beijo para vocês. Deixo vocês com as 5 questões. 4, na verdade. 40, 41, 42 e 43 do módulo. Próxima aula a gente corrige. Tchau!